Olá, meus amores! Vocês devem estar estranhando um pouquinho agora porque não entrou a minha intro no canal hoje, mas é porque esse vídeo é bem diferente, é um vídeo assim um pouco mais particular, não é tanto assim mesmo pelo canal, não. É porque ultimamente eu tenho recebido nem tantos comentários, mas sim mensagens nos meus inbox das minhas redes sociais de crianças e alguns adultos também falando de um assunto muito sério e que hoje em dia a gente vê que, eu não sei nem se é tanto pelas mídias mesmo, pelas redes sociais, porque a gente vê que esse número tem aumentado cada vez mais entre crianças, entre adolescentes e sim, como sempre, entre adultos. E é uma coisa que me preocupa muito, porque eu já enfrentei, eu já passei realmente por isso, eu sei muito bem como cada um aí se sente. E vai ser uma coisa assim, vai ser um bate-papo que eu quero falar um pouquinho, trocar um pouquinho de experiência com vocês, de como foi pra mim, claro, né, porque eu não sou nenhuma expert nisso, eu sou apenas assim, uma pessoa que vivenciou e que quer de alguma forma trazer algo positivo pra vocês. Quando a gente tá passando por isso, é muito mais fácil verem muitas pessoas julgarem a gente, porque realmente a gente não pode culpar elas. Muitas pessoas não entendem, acham que é somente alguma forma de chamar a atenção, alguma forma de bancar coitada. Gente, não é nada disso. Eu sei que para quem não vivenciou isso, não entende o quanto é grave e é um problema realmente que hoje que nesse mundo que vivemos, tá atingindo muitas pessoas. Cada comentário, cada mensagem que eu recebia e, gente, eu ficava assim com o coração partido, realmente, porque eu sinto de verdade, desculpa, eu tô quase chorando. Eu sinto de verdade por vocês, eu queria poder abraçar cada um, sabe, de vocês, mas eu não consigo, eu sou uma pessoa só e às vezes, muitas vezes eu não consigo responder também e isso me deixa mais triste ainda. Eu faço o possível para tentar responder todo mundo. O que eu tenho para oferecer para vocês é a minha experiência, por isso mesmo que eu vou ter que expor um pouquinho de mim para vocês, o quanto eu posso, né, o quanto eu puder expor para vocês, para que eu consiga pelo menos ajudar uma pessoa. Se eu conseguir fazer isso pelo menos para uma pessoa, eu já vou ficar muito feliz, tá? Eu tive sim um quadro depressivo ainda criança, eu tinha 9 anos. A minha infância não foi uma infância muito fácil, para falar a verdade para vocês. Eu passei por muitos problemas, eu fui machucada fisicamente, de todas as formas que vocês podem imaginar. Fui machucada moralmente, machucaram a minha alma. Isso me fez desacreditar muito das pessoas, sabe? Desacreditar muito da humanidade. Porque eu não tinha quem recorrer, eu não tinha um abraço pra receber de alguém, sabe? Eu me sentia realmente isolada. E naquilo tudo acontecendo, as pessoas que faziam aquilo comigo me faziam acreditar que eu era culpada daquilo tudo, que eu, de alguma certa forma, dava a entender que eu aceitava aquilo pra mim, sabe? Que eu queria aquilo pra mim. E eu não queria. Mas conforme o tempo foi passando, de tantas pessoas irem me falando aquilo, eu comecei a acreditar. Mesmo eu sendo muito novinha, né? E não tendo muita noção do que experiência mesmo, do que havia, do que eu devia fazer, eu tentava de alguma forma me confortar em algo. Então, por muitas vezes, eu deitava debaixo da minha cama, nem era em cima da cama, era debaixo mesmo da cama, e ficava ali por horas chorando, e era o meu momento de meu com Deus, sabe? Porque era o meu único refúgio, e claro, é o melhor refúgio de todos. Era naquele momento que eu me sentia acolhida, me sentia protegida, sabe? Mas como a gente vive num mundo onde a gente precisa conviver com outras pessoas, então mesmo eu estando em paz com Deus, eu ainda precisava de conviver com as outras pessoas. Então depois que eu saísse debaixo daquela cama,
eu teria que enfrentar de novo os mesmos problemas. Então realmente era muito difícil para mim. De verdade, desculpa gente, eu tô quase chorando, mas não é porque eu tô mais passando por esse problema não, é simplesmente porque realmente recordar esse tipo de situação vai sim, a gente nunca vai se recuperar 100%. Todo tipo de situação, todo tipo de trauma que a gente passa, quando a gente recorda dele, isso claro, vai deixar a gente triste. Então, me desculpem por eu estar quase aqui chorando, tá? Depois eu passei assim, um período da minha vida, uns 2 anos, né? Entre a infância, em transação assim, da infância para a adolescência. Bem, né? Eu tava tentando, pelo menos, me recuperar, tentando conviver com outras pessoas, tentar confiar em algumas pessoas, porque quando se passa pelo tipo de situação que eu passei, é muito difícil de confiar em alguém, realmente, porque a gente espera uma coisa das pessoas, principalmente das pessoas mais próximas, e elas fazem outra totalmente diferente. Então, se você imagina que são pessoas próximas, como é que eu vou conseguir então confiar em uma pessoa de fora, né? Depois, durante a adolescência, eu passei de novo por uma crise de depressão. Eu chorava muito. Já na adolescência eu tive problemas, comecei a ter problemas de saúde por causa disso. Crises imensas de ansiedade, sentia muita falta de ar. Eu achava que, realmente, perdão da palavra, que eu achava que eu ia morrer, que não tinha outro jeito pra mim, porque eu não conseguia respirar. Eu tremia muito, eu já cheguei a desmaiar, ficava muitas vezes zonza. E isso era dentro da escola, fora da escola. Sofri sim, gente, bullying na escola também, não bastando meus problemas externos. Aí a escola era um lugar onde que era pra eu tirar o meu tempinho ali pra estudar, pra eu curtir um pouquinho, fazer amigos, mas eu sofria bullying também. Na época, meu cabelo era bem curtinho e pra criança, assim, pra mim, não combinava, sabe? Meu cabelo era tipo corte de homem, que era a minha mãe que cortava assim. Então aquilo me colocava em situações muito ruins. Crianças me batiam, eu não podia chorar, né? Porque eu não fui ensinada assim. Se eu chorasse eu ia apanhar. Então eu chegava em casa, fingia que nada tinha acontecido, mas eu tava arrasada. Porque eu não tinha, como eu falei pra vocês, aonde eu me consolar, sabe? Um abraço, eu não tinha isso. Aí passei um tempo de novo bem e tentando, né, lutando sozinha. Eu fiz uma coisa muito errada, que é tentar lutar sozinha. Passei de novo na fase adulta. Dessa vez foi um pouquinho ainda pior a situação. Eu acho que é porque vem acumulando, a gente vai guardando e chega um ponto e fala assim: poxa, que hora que eu vou parar de sofrer? Que hora que as coisas vão começar a dar certo pra mim? Porque eu tento uma coisa e dá errado, eu tento outra. Quem tá passando por esse tipo de quadro é exatamente assim que encara as coisas. Que hora que uma coisa boa vai acontecer pra mim? Se for desse jeito, se for pra sofrer, viver sofrendo, pra que eu quero ficar assim? Pra que eu quero ficar aqui? É exatamente assim que as pessoas encaram. Nesse exato momento eu tive um problema de saúde. Eu tive herpes zoster, essa doença que tá passando aí pra vocês. Eu fiquei sentindo dores horríveis no meu lado direito. O lado que eu mais uso, que é o que eu faço edição de vídeo pra vocês, foi até uma época que eu fiquei muito tempo afastada aqui do canal. Eu fiquei mais ou menos 1 ano afastada. Tanto porque me deixou sequelas físicas, né? Me deixou dores imensas. Eu ainda sinto muitas dores, principalmente quando eu passo muito tempo tendo que editar vídeos. Tem vídeos que são maiores, eu gasto mais tempo, então eu sinto muitas dores. Mas também porque aparentemente eu não conseguia me expor, sabe? Eu até não conseguia sair na rua para que as pessoas não me olhassem. Porque ficou, se vocês viram aí na foto,
pegou o meu pescoço e essa parte todinha de cá, então eu sentia muita vergonha, sabe? Eu não queria que as pessoas vissem isso e não queria que as pessoas também me olhassem com um ar de pena, porque não é isso que a gente quer. A gente quer ser consolado sim, mas não por piedade, sim por amor, né? Então, naquele momento, uma pessoa falou pra mim assim: você chegou nessa situação agora porque você permitiu isso. Você não cuidou de você mesmo. E foi aí que eu percebi que eu tava tão focada de que só as pessoas de fora iriam me fazer mal, que eu não tava vendo que eu mesma comecei a fazer isso comigo. Eu tava andando muito estressada e eu me permitia ficar daquela forma, sabe? Então eu, naquele exato momento, eu falei pra mim mesma: eu nunca mais vou deixar ninguém me machucar, inclusive eu mesma. E assim eu comecei a buscar novas formas de me cercar de pessoas do bem, porque de tantas pessoas me machucarem de várias maneiras, eu achava que não existiam pessoas boas, que eu não podia encontrar alguém que ficasse do meu lado e que me apoiasse e que não fosse me machucar. Claro, elas vão errar assim como eu, mas não vão fazer isso porque querem, sabe? Sim, porque são circunstâncias, a convivência causa isso. Então é uma coisa natural da vida. Aí foi nesse momento que eu comecei a me cercar de pessoas positivas, de pessoas que eu vejo que realmente me amam, sabe? Que realmente me admiram pela pessoa que eu sou. Eu olho no espelho e falo: essa mulher hoje, que está próximo aos 30 anos, é a mulher que eu queria ser quando eu era criança. Porque eu não acreditava mais que eu ia conseguir ser assim. Que eu ia conseguir ser uma pessoa que acreditasse nas outras, uma pessoa que se amasse, que visse no espelho e visse uma mulher bonita, que pegasse e fosse sempre em busca de mais conhecimento, que tivesse essa sede de conhecimento. Eu achava que eu não ia passar dos 15 anos, porque essa é uma realidade, né, gente? A gente sabe muito bem disso, que quem enfrenta esse tipo de quadro não vê mais um futuro, ela vê o agora e quer que aquele agora acabe, né? Independente de que forma que seja. Então muitas pessoas tomam atitudes drásticas. Eu não teria coragem, tive vontade, né, pela situação, mas não teria coragem, porque a minha fé em Deus era muito grande e Ele não permitia que eu fizesse isso. Por mais arrasada que eu tivesse, por mais triste que eu tivesse e quisesse que aquilo tudo acabasse, Ele estava ali comigo, sabe? Me segurando a minha mão. Eu sentia Ele em cada momento da minha vida. E por isso mesmo, hoje eu tô aqui me sentindo bem como eu tô. E é isso que eu quero passar para vocês, gente. Que vocês olhem no espelho e se admirem. É vocês primeiro que precisam se amar para depois conseguir amar outras pessoas e permitir que pessoas boas entrem. Vocês não precisam ficar do lado de pessoas que te fazem mal. Isso não é certo, porque vocês merecem mais. Nós somos perfeitos aos olhos de Deus. Deus não comete erros e a gente é feito à imagem e semelhança do Senhor. É isso que eu quero passar para vocês. Eu não sou de nenhuma religião, eu sou cristã. Eu acredito muito em Deus, sou muito temerosa. A minha fé é enorme por Ele e eu sou muito grata por tudo que Ele fez pela minha vida. E eu sei que por mais doloroso que tudo que aconteceu comigo, que eu quisesse apagar com uma borracha, quisesse apagar tudo aquilo da minha mente, e eu não vou conseguir. Mas eu sei que aquilo tudo me fez ser quem eu sou hoje, sabe? Dar muito valor às pessoas que realmente me amam. As pessoas que convivem comigo mais pessoalmente, assim, em forma mais íntima, sabem o amor que eu tenho por elas, o carinho, o respeito, sabem o quanto eu sou carinhosa e quero que saibam agora também o quanto eu sou grata por vocês estarem comigo, independente se estiverem do outro lado do país ou se estiverem aqui convivendo comigo. Mas saibam que cada uma de vocês é extremamente preciosas para mim e fizeram muito parte da minha evolução como pessoa, da minha evolução como mulher. A gente pode, nós podemos tudo, o ser humano. Gente, quem imaginava que hoje
em pleno século XXI, eu estaria em frente a uma câmera gravando e conseguindo passar a minha mensagem para todos vocês, para um monte de pessoas. Como é que o ser humano consegue fazer coisas grandiosas, né, como a tecnologia? Então sim, nós somos capazes de coisas grandes, enormes. Basta a gente acreditar em nós mesmos. É nós que precisamos acreditar e não as outras pessoas. As pessoas que não te querem bem, claro, elas não vão tentar te ajudar. Elas vão te menosprezar, elas vão te falar que você não é capaz. E não é elas que você deve escutar, é você mesma. Pais, peço também que vocês fiquem atentos aos seus filhos. Eu sei que muitas vezes passam em reportagens aí pra vocês que elas dão sinais, mas muitas vezes a gente vive uma vida tão conturbada, tão agitada, que a gente não para um minutinho para observar aqueles pequeninos que a gente gerou ali por 9 meses. Eu não tenho meu pequenino gerado, o meu pequenino é um au-au, que eu amo muito e que também ele que consola o meu coração quando eu tô triste, me ensinou muito a amar. O amor mais puro que eu já vi na vida, ele me ensina isso, ensina o quanto a gente pode amar um outro ser, seja ser humano, seja um cachorro, seja um gato, da forma mais pura o possível. Então, tirem só um tempinho para perguntar como foi seu dia, porque vocês vão perceber que ali há algo errado, sabe? E assim vocês vão conseguir ajudar. Muitas das vezes as crianças, existem muitas crianças que ficam com depressão por sentirem faltas dos pais. Para nós que convivemos nas mídias sociais, sabemos o tanto que existem crianças muito carentes. Alguns tentam chamar a nossa atenção de forma negativa, são muito agressivas, infelizmente, porque acham que é só assim para conseguirem chamar a atenção, e não é assim que funciona, porque é muito mais fácil você falar: oi Polly, eu amo seus vídeos, e você vai receber a minha atenção, mesmo que às vezes eu não te responda, mas eu vou curtir seu comentário e vou ler. Ali você vai ter a minha atenção, do que você pegar e escrever algo negativo, que eu vou simplesmente excluir. Porque como eu disse pra vocês, hoje eu não aceito mais ninguém me fazer mal. Se eu aceitar alguém me fazer mal, a culpa vai ser minha e não da outra pessoa. Porque agora eu sou adulta, eu consigo tomar uma decisão. Antes eu não tinha escolha. Então por isso essas crianças que hoje enfrentam esse problema precisam de ajuda. Vocês crianças que veem que não tem, que acham que não tem saída, não achem que pedir ajuda é sinal de fraqueza, pelo contrário, é sinal de que vocês estão sendo muito fortes, porque pedir ajuda e reconhecer que tem um problema não é fácil. Isso eu digo pra vocês de todo o coração. E ali, naquele exato momento que você virar para um amigo, para um professor, para um pai, para uma mãe e falar: eu tô com um problema, eu não consigo ficar feliz por muito tempo, eu não consigo ficar feliz, eu choro o tempo todo. Explica qual é o seu problema. Aí já ali você vai notar uma diferença, vai notar que o seu coração se sentiu um pouco mais aliviado. Desejo muito que essa mensagem chegue para as pessoas que precisem e que elas recebam essas palavras que eu disse com muito amor no coração e que faça sim a diferença para elas. Quero também falar para vocês que Deus ama vocês muito, amores, de verdade, e eu também. A cada um de vocês aqui que está no canal, que me segue, oro por todos, saibam disso. Sou muito grata de verdade a vocês e a Deus por me permitirem chegar aí de alguma forma em vocês e inspirarem sempre de forma positiva, porque é isso que eu quero passar para vocês. Vocês me veem sempre animada e é assim que eu quero que vocês me vejam, é assim que eu sou no meu dia a dia e eu não deixo mais nada me abalar, sabe? Vai acontecer, vai. A gente não consegue esquecer. Eu tenho pesadelos muitos ainda com o que eu vivi na infância, principalmente quando eu tô em momentos de estresse. Depois que eu fico um pouquinho mal, aí eu logo ali me seguro numa pessoa que eu amo, me seguro num amigo, me seguro num namorado e acabo me sentindo bem de novo. Me seguro no meu filho também, e eu acho que é mais nele.
Então eu acabo me sentindo bem de novo e lembrando o quanto foi difícil minha luta, mas o que eu me tornei hoje. É assim que eu quero que vocês se enxerguem e vocês vão conseguir sim sair dessa, tenho certeza absoluta. Eu sei que agora vocês não veem uma janela, mas olha direitinho, olha bem com carinho. Eu sei que a gente fica tão preso assim, quando a gente tá passando por isso, a gente fica tão preso naquela escuridão que a gente não vê uma pontinha de luz ali que existe, bem escondidinha. Vai lá, que eu sei certeza que lá naquela pontinha é uma janela enorme, que é só vocês abrirem para vocês verem que lá do outro lado existe sim um mundo maravilhoso que vai receber vocês com todo o carinho que vocês merecem e pessoas incríveis que vão amar vocês como vocês merecem, tá bom? Eu quero que vocês guardem todas essas minhas palavras no coração de vocês e que vocês possam passar essa mensagem. É a única coisa que eu peço para vocês. Se vocês sabem de alguém que está passando por algo parecido, está enfrentando uma situação meio ruim, passe esse vídeo para elas. Quem sabe de uma forma ou de outra chega ali no coraçãozinho delas e elas consigam perceber o quanto são iluminadas e o quanto nós somos preciosos, tá bom? Meus amores, eu desejo um amor imenso no coração de vocês, que vocês saibam que tem em mim uma amiga que ama muito cada um de vocês e que quer muito vê-los felizes. Quando você tá feliz, curta muito aquele momento. E quando você tá triste, ligue, fala assim pra você mesmo: isso aqui é um momento também, assim como a felicidade. Nenhum dos dois vai durar o tempo todo, mas eu vou curtir muito o meu momento feliz e o meu momento de tristeza, eu posso até chorar, mas eu vou aprender com ele. Para eu às vezes não cometer o mesmo erro ou não deixar que alguém faça algum mal para mim daquela mesma forma, tá bom? Quero que todos fiquem com Deus. Um beijo enorme e tchau.